No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essas rosas andinas, um estilo inspirado do Bauer, inspirado nos nossos países vizinhos aqui, a Bolívia, Peru, países andinos. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque é um jeito bem diferente de pintar. Vem assistir comigo e você vai gostar. Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris. Hoje mais um vídeo do Bauer Malerai, que é uma pintura decorativa que eu trago bastante aqui no meu canal. E essa é uma das inspirações do meu livro, né? O meu livro da pintura Bauer. Aqui eu já mostrei para vocês várias vezes. Esse livro traz inspirações por todo o mundo. E a inspiração de hoje é dos países andinos. Os países vizinhos aqui, a Bolívia, Peru, né, são países que têm uma estética um pouco diferente e um jeito também muito diferente de fazer essa pintura Bauer. O que me encantou muito foi quando eu viajei e encontrei essas peças decorativas aqui, elas fazem parte da minha coleção e são uns florais bem típicos mesmo. A gente reconhece o estilo do Bauer, mas feito de um jeito bem diferente. E uma outra característica desse Bauer andino é que o que eu vi, né, nas minhas viagens sempre era feito com o fundo craquelado, né? Inclusive aqui no meu canal eu já tenho, né, eu já mostrei para vocês um vídeo falando especificamente de craquelado. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre o craquelado, eu vou fazer apenas a pintura. Mas eu queria dizer que esse estilo do Bauer andino, né, ele tem como característica esse efeito craquelado, né, nas peças. E a gente pode obter desde craquelados maiores, né, até os mais miudinhos, né, todos eles ficam interessantes, né, e eu gostei bastante de fazer essa pintura. Então agora eu vou mostrar o passo a passo das rosas, margaridas e folhas andinas. Bom, antes de mostrar o passo a passo aqui, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e inscrever-se no meu canal. Você já sabe que aqui toda semana tem um vídeo novo. Se você é inscrita ou inscrito, você vai receber uma notificação avisando das novidades. Então, curta aí e deixe um comentário também. Me diga o que você gosta de assistir mais aqui no meu canal, que eu vou preparar para vocês. E vamos lá ao passo a passo. Eu vou mostrar para vocês esse trabalho, né, que é o Bauer andino e essas flores super típicas, né, que as pessoas pintam lá de um jeito bem legal, né? Eu tive uma aula com uma professora na Bolívia que me contou que esse tipo de rosinha, como muitos artesãos e artesãs diferentes fazem, eles costumam usar uma moeda para riscar as peças. Tanto as flores quanto as folhas, elas são feitas sempre com moedas. Desse jeito, existe uma padronização desse trabalho. Então eu fiz esse desenho dessa forma também. Eu usei moedas, né, sempre em círculos, né? Você pode usar qualquer outro objeto redondo para marcar os motivos. E aqui eu trouxe já um passo a passo adiantado, mas vou até mostrar para vocês. Quando você vai fazer a folha, você vai usar meia moeda. Deixa eu colocar meu óculos aqui, eu de novo começo a trabalhar e não estou enxergando. Então, olha, quando você vai fazer uma folha, né, como ela fica sempre por baixo do arranjo, a gente usa uma meia moeda. Quando a gente vai fazer uma flor, no caso seria essa aqui, a margarida, ó, essa aqui é aberta, você vai colocar o círculo inteiro, tá? E aí você vai desenhar as pétalas. A primeira coisa que a gente faz é marcar essas 4 pétalas laterais, ó, tá? Que são essas que eu já tinha feito. Entre cada uma dessas daqui, você vai colocar mais 2, tá? Então, ao todo, vão ser 12 pétalas. E dessa forma, quando você divide, elas vão ser sempre do mesmo tamanho. Não vai nem faltar pétala, nem sobrar. E você já sabe que ela vai ter esse resultado aqui, tá? Aqui eu já trouxe ela adiantada, mas já vou mostrar para vocês. E no caso da rosa, como é que a gente faz? A gente parte também do círculo, tá? Ficou até incompleto. Aí a gente faz primeiro o miolo,
Aqui eu fiz à mão mesmo. E aí, cada uma das pétalas laterais eu vou fazer nessa aqui, ó. Você faz um lado, depois o outro. Aí, ó, mais um lado, depois mais um. Essas duas primeiras são menorzinhas, tá? Essas daqui já são um pouco maiores. E aqui é o centro, mais duas. Então, no caso da rosa, ó, são 6 pétalas aqui embaixo, tá? Aqui, e vamos ao passo a passo. As tintas que eu vou usar aqui são tintas acrílicas decorativas, tá? Eu vou começar pelas folhas, e aí eu tenho 3 tons, né? São 3 tons, o claro, o médio e o escuro. Eu já deixei as tintas aqui na minha bandejinha, vou abrir meu espaço. E eu vou fazer, então, vou pegar um pincel número 2, eu vou começar com a cor média, ó. Eu vou umedecer um pouco, né, a tinta, só uma gotinha de água, ó, que eu coloco para ela fluir melhor. Um pincel de filamentos sintéticos, esse é o número 2 que eu estou usando. E eu vou preencher essa parte aqui, que seria a folha. Eu estou fazendo ela exagerada, tá? Ela tá maior do que, se você observar aqui no meu motivo final, elas são um pouquinho menores, mas é que eu quero exagerar mesmo para vocês verem como fazer. De qualquer forma, as folhas que compõem o motivo, elas podem estar mais por baixo, mais para cima, né, aparecendo mais ou menos. Bom, feita essa primeira camada, tá? Eu vou limpar o pincel. E vou pegar um pincel número 0, um pincel que é mais alongado, mais fino. Ele é redondo também, mas ele é mais alongado. E aí eu vou pegar o verde mais escuro, tá? Ele tá aqui, ó, já dei uma ligeira diluída nele. Vou trabalhar a tinta, vou tirar o excesso, tá? E vou fazer assim, ó. Eu gosto sempre de trabalhar com o motivo na minha direção. Eu vou fazer várias pinceladas paralelas, tá? Úmido sobre úmido, então elas vão ficar, vamos dizer, mais ou menos mescladas mesmo, né? Em metade da folha, que seria a parte da sombra. E na outra metade eu vou trabalhar com o verde claro. Então eu inverto para cá e faço a mesma coisa, ó. Tirar o excesso. E uma pincelada meio que entra na outra, então elas se abraçam e fica uma mescla bem uniforme. Tá? A folhinha principal, que é essa maior, ela é isso aqui. Agora eu vou fazer as outras folhagens. Então eu pego o verde, que é o médio, o tom médio, com o tom escuro na ponta, tá? Venho aqui e faço essa pincelada, que na verdade não é uma vírgula, né? É como se fosse um S. Vocês estão vendo que eu alargo um pouco quando eu pressiono e vou terminando mais alongada, ó. Mais afinada. E por enquanto eu estou trabalhando com o médio, o tom médio e o tom escuro. Tá? Agora eu vou lavar o pincel e vou pegar somente o tom mais claro. E vou fazer a luz aqui das folhinhas. Eu tô trabalhando com bastante tinta, tá? Ela é uma pincelada bem carregada. Mas é uma única pincelada, ó. Tá? E aí, com um pincel mais fino ainda, que seria esse aqui, o liner, e aí com a cor, apenas com o verde escuro, eu vou complementar o motivo. Eu vou fazer mais algumas folhinhas, ó, que são bem
gestuais mesmo. Você põe o pincel, pressiona e vai puxando. Essas folhinhas, o motivo, você vai observar que elas estão espalhadas por todo lado, né? Ao redor das folhas. E aí você pode, ó, fazer mais larga, mais estreita, dependendo da área que você vai colocar, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um arranjo bem completo, assim, bem cheio de folhas, tá? E aí você vai completando. Aqui nessa peça eu trabalhei em cima do fundo craquelado, como eu falei para vocês, que é bem característico desse Bauer andino, mas é a mesma coisa. Aqui eu tô fazendo na base lisa. Então a parte de folhas é isso. Agora eu vou mostrar para vocês a margarida. Eu já trouxe uma parte aqui seca, né, só para poder terminar. Mas como é que eu começo, né? Deixa eu colocar uma tinta que faltou aqui. É o branco. O branco é bem importante nesse caso, porque com ele a gente vai fazer não apenas as misturas, mas também as pétalas bem marcadas em branco desse estilo. Mas antes de partir, né, para os detalhes, eu vou fazer a pintura do círculo mesmo, o círculo que delimita aonde eu vou pintar a flor. Eu estou misturando aqui amarelo com um pouquinho de laranja e um pouquinho de branco para fazer essa parte aqui central. Primeiro, essa pincelada aqui é para preencher, tá? Não é para finalizar, nem para dar luz, nada. É só para preenchimento. Por isso até que eu trouxe uma parte já seca para vocês verem como eu faço, tá? Então, sem dar fundo, sem nada, eu vou preencher. E aí, eu vou pegar essa mesma misturinha que eu fiz, só que com mais laranja, e vou fazer cada uma das pétalas aqui. Um tom um pouquinho mais escuro. No começo, aqui o que eu tô fazendo é só preencher o fundo, tá? Opa, deixa eu misturar melhor. O amarelo, como é uma cor um pouco mais transparente, é bom a gente aplicar 2 vezes. Então, para ficar nesse resultado, eu fiz 2 demãos. Essa primeira você só vai colocar, sem se preocupar muito com a finalização. E vou deixar secar. Como eu falei, para chegar nesse resultado, eu vou aplicar uma segunda demão. Como essa aqui já tá seca, eu vou passar para finalização, e essa é a parte mais importante dessas flores andinas, tá? A gente vai precisar de um instrumento desses de pintar bolinhas, né? Tem dessa marca, que é a da Tigre, mas tem outras marcas também, o que você tiver. E usando a ponta, que não é a maior de todas, né? Aqui é quase a maior, a número 5, ó. Você vai pegar a tinta branca, vai fazer uma bolinha aqui. E com o pincel liner bem fininho, também na tinta branca, você vai puxar o branco em direção ao centro. E você vai fazer isso em cada uma delas. Vocês estão vendo que é um jeito bem diferente de fazer as florzinhas, né?
Aqui o branco, ele é colocado de um jeito bem mecânico, vamos dizer assim. O que é bacana é que dessa forma, todo mundo pode fazer. É um jeito, vamos dizer, bem visual mesmo, de fazer as pétalas. Você vai puxando, ó, uma por uma em direção ao centro. Você tem que fazer uma de cada vez. E cada vez que você pega, faz uma bolinha, você pega mais tinta, tá? E aí o pincel branco, que começou com um pouquinho de tinta, você vai puxar, né, o pincel com a tinta branca da própria bolinha. E você vai fazer isso até terminar. Vou pegar mais um pouquinho que faltou. Pronto. Agora vamos deixar secar. Mas a margarida é isso, ela já está praticamente pronta, só vai faltar um miolinho. E para fazer o miolo, ó, eu já tenho aqui a tinta azul, agora sim, usando a ponta maior, que é a número 6, eu vou fazer uma bolinha bem aqui no centro. E vou aguardar a secagem antes de fazer as outras, tá? Porque o branco ainda está muito molhado. Enquanto isso, vamos fazer a rosa. A rosa, ela tem alguns detalhes a mais. Então, a primeira coisa que a gente faz para pintar a rosa é pintar o miolo dela com marrom. Então, com pincel redondo, aqui eu estou usando o número 2, eu vou fazer o miolo em marrom. Agora, eu vou pegar 2 tons de vermelho. Eu já deixei aqui um vermelho mais claro, que é o vermelho tomate, e um mais escuro, que é o vinho, tá? Vou começar pelo vermelho mais claro. E eu vou fazer primeiro a parte central da rosa. Ó, eu venho pincelando lá do miolo. Vocês viram que eu até encostei no miolo mesmo, não tem problema, porque vai dando uma certa sombreada. Eu vou fazer 5 pinceladas dessa forma, uma de cada lado e uma ao meio, quer dizer, uma de cada lado 2 vezes, né? E uma aqui ao meio para completar. Como o marrom estava úmido ainda, ele dá já uma leve sombreada no corpo da rosa. Agora, ó, eu vou pegar de novo o vermelho mais claro, só tirei o excesso no paninho e vou fazer cada uma dessas pétalas laterais. São 6 pétalas. Com tudo ainda úmido, ó, eu tiro o excesso de tinta do pano sem lavar o pincel, só tiro o excesso, pego a cor vinho, tá? Que é a cor, o tom mais escuro, e vou passar aqui no centro da flor. Para dar uma escurecida ainda maior. Aqui, ó, do outro lado também. Ó. Agora eu vou aguardar secagem um pouco do vermelho, para não vou trabalhar em seguida, senão o branco vai misturar demais. Enquanto isso, eu vou voltar lá na florzinha
na margarida, né? E vou pegar uma ponta menor, agora eu vou trabalhar com a ponta número 3. E com a tinta azul eu vou fazer uma bolinha aqui para cada uma das pétalas. Cada bolinha que eu faço, eu pego um pouco mais de tinta. Então, no centro de cada uma dessas que seriam as pétalas, eu vou fazer uma bolinha. E para finalizar, uma bolinha branca aqui no meio. Aqui já secou um pouco mais o vermelho. Não está completamente seco ainda, mas dá para trabalhar. Aí eu vou pegar de novo o meu pinta-bolinhas e vou começar com o tamanho aqui 4. O tamanho da bolinha é um pouco proporcional ao tamanho da flor que você está fazendo, tá? Então você tem que ver qual é o tamanho. E vou fazer a bolinha com o branco, pegar o pincel liner com a tinta branca e vou puxar as pétalas aqui. Vou fazer uma de cada vez. Então, primeiro de um lado, depois do outro. É importante você fazer uma de cada vez, porque aí você vai já dando o formato da flor. Vou diluir um pouquinho só o branco para trabalhar com o pincel liner, fica mais fácil. Se a tinta estiver muito espessa, ela não corre muito bem. Aí, aqui. Aqui, se você quiser esperar secar completamente para fazer, pode, não tem problema, porque você não precisa trabalhar mesclando. Aqui no centro da rosa, você tem que observar, às vezes você consegue fazer com 2 bolinhas, às vezes com uma só. Aqui eu usei 2. Agora eu acho que com uma só vai ser suficiente. Então vejam como nesse estilo, né, de pintura, a rosa, o branco é colocado de um jeito bem diferente do Bauer que a gente faz tradicionalmente. Agora vamos começar as bolinhas aqui nas pétalas laterais. Essa primeira é um pouquinho menor, ela tem 2 bolinhas. E aí, ui, nossa. Deixa eu limpar meu pincel que sofreu um acidente. Uma boa dica, esses paninhos úmidos eu sempre tenho na mesa de trabalho. Para mim eles são fundamentais. Porque toda vez que acontece algum incidente, eles que resolvem. Ó, então fiz as 2 bolinhas. Opa, tirar o excesso. E agora vou puxar as pinceladas brancas, só que aqui nessa pétala elas são curtinhas, tá? Você não vai avançar muito. E aqui nessa pétala maior, deixa eu usar uma ponta maior, vou usar a ponta número 5 e 3 bolinhas. E vou puxar agora na direção do centro. Aqui, ó, eu vou até completar, porque faltou a bolinha. E aqui também vou fazer 3. E elas vêm, ó, as pinceladas da bolinha pro centro. E agora, nas outras. Assim fica mais fácil. E aqui.
aqui no final 2 bolinhas. Vocês viram que o branco ele tem bastante relevo, né? Ela fica até altinha. E agora só falta completar com o miolinho. O miolo da rosinha é com amarelo. Eu vou usar um amarelo com um pouquinho de branco para ele ficar menos transparente, senão o amarelo puro ele é muito transparente. Eu vou pôr um pouquinho de branco. E pode diluir ele um pouquinho também, porque a gente vai fazer bolinha. Aí com a pontinha número 3, você faz as bolinhas aqui. Pode fazer bolinhas de tamanhos diferentes também, dentro do miolinho marrom. Essa aqui ficou mais fechada, esse aqui ficou bem mais aberto, né? Mas o jeito de pintar é o mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês, né? Ó. Essa flor eu fiz mais pro tom de laranja, mas você pode usar outras cores também, pode fazer ela em azul. Eu trouxe algumas peças que tem outras cores. E uma coisa que eu quero mostrar, perceba que algumas ficam por baixo, outras por cima, então vá fazendo as camadas da pintura por etapas. Então a primeira camada é o verde, que está mais por baixo. Depois eu fiz essas flores em vermelho, que elas estão por baixo das flores amarelas. Aí eu fiz as flores em amarelo e terminei com essa flor central. Então vá pintando, né, cada flor, né, cada camada na ordem correta, porque aí você consegue fazer a cobertura, né, ideal. E você pode variar. Aqui, por exemplo, eu escureci o miolo a parte central da flor amarela com marrom, tá? Aqui tem uma margarida com azul. Vejam que é um tipo de pintura bem estilizado, né? É um pouco diferente das outras técnicas, dos outros estilos de Bauer, né? E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, essa caixa, nesse modelo, eu fiz um envelhecimento. Eu apliquei o betume, por isso que o craquelado ele está aparecendo no fundo escuro. Depois de tudo terminado e seco, eu envelheci com betume. Aqui eu não fiz o envelhecimento, por isso que o craquelado ele está em branco e o fundo que a gente vê é o fundo azul da peça. Ah, e só faltou um detalhe, né? Tem hora que a gente esquece as coisas. Tem uma pincelada central aqui nessa rosa. Essa pincelada aqui vai vir aqui, ó, que pode ser feita no vermelho claro, misturado com um pouquinho de laranja, para ficar um pouco mais claro. Um tom até mais claro para destacar mais. O pincel liner. É uma única pincelada, ó. Ela vem de uma lateral terminando na outra. É como se fosse a divisão mesmo da rosa. Aqui, nesse caso, eu fiz em amarelo. Também pode ser, fica bonito. E é isso. Essa é a técnica do Bauer Andino. É um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto desse método, né, da pintura. Eu acho ele bem didático. Mesmo que você não tenha tanta prática na pincelada, esse jeito de pintar, puxando o branco do relevo, é muito fácil e o resultado final fica super bonito. Inclusive, como a tinta é colocada em relevo, fica muito interessante para fazer o acabamento com betume, porque o betume ele preenche, né? Ele entra nesse relevo da própria tinta e fica super bonito. Eu adoro essa técnica e realmente é uma das inspirações que está no meu livro da pintura Bauer Malerai, Inspirações pelo Brasil e pelo Mundo, que eu mais gosto. E é uma inspiração nossa aqui da América do Sul, do Bauer Andino. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais sobre meu livro, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link também. E, como eu já falei, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, me digam, né? Deixem aí abaixo nos comentários quais técnicas vocês gostam mais, quais vocês gostariam de ver aqui.
E no próximo vídeo, na próxima semana, a gente se encontra de novo. Muito obrigada!